Zero mais uma vez aqui. Como é que vocês estão? Tudo certo? Se tá tudo certo, então bora pra mais um vídeo. Ele sempre teve o sonho de ser forte o suficiente para dominar o Murim. A história começa nos mostrando uma pessoa morrendo, amaldiçoando o vilão, e fala que ele matou tantas pessoas e pergunta se ele não teme a Deus. O suposto vilão questiona o homem no chão e fala que ele não fez nada de errado, então por que ele deveria temer a Deus? E fala que ele só está tentando usar seus poderes que ele adquiriu através de seu trabalho duro e pergunta ao homem no chão o que tinha de errado naquilo. O suposto vilão diz que ele finalmente conquistou o sonho dele e mais importante do que aquilo, ter sido humano, para ele, tinha sido divertido. Então somos levados a um flashback, onde o suposto vilão nos conta que aquele tinha sido seu primeiro encontro com Shin Hyung. E então, vindo das costas do vilão, Shin Hyung pergunta a ele se ele não era um humano, o atacando com sua lança. E a força do impacto entre os dois foi tão forte que deformou o solo em volta, e Shin Hyung diz ao vilão que ele era a personificação do mal, e que ele, Shin Hyung, tinha jurado destruir todo o mal, e afunda o vilão no chão com uma bancada. O vilão nos conta que a batalha contra Shin Hyung tinha sido brutal, mas ele tinha confiança em suas habilidades, porém durante aquele momento, ele acabou se descuidando, e acabou sendo pego pelas costas por Shin Hyung, que o perguntou o que ele estava fazendo. E segurando o vilão pelas costas, Shin Hyung diz que irá levar ele para o inferno junto dele. O vilão pergunta a Shin Hyung se ele estava achando que ele iria ficar ali parado e iria só aceitar a punição dele, enquanto xingava e o mandava parar com aquilo. Ele nos fala que Shin Hyung era um homem de caráter, e por aquele motivo tinha escolhido um método altruísta para vencer ele. E então Shin Hyung explode os dois em campo de batalha. Entretanto, o vilão diz que ele não podia abrir mão do sonho dele, e nos mostra outros homens atacando algum lugar. O vilão explica que desde quando ele foi reencarnado como a personificação do mal, ele vinha sonhando com a conquista de Murim. E lá estava o vilão, mais uma vez, dizendo que ele não permitiria que ele sofresse tanto. E fala que daquela vez, ele era o patriarca da seita do Cavalo Divino, e tinha dado mais um passo para se tornar uma divindade. Entretanto, Shin Hyung tinha reaparecido. O soberano da espada tinha bloqueado o caminho do vilão mais uma vez. O vilão, com uma cara de doido, diz que ele não permitirá que a história se repita mais uma vez. E diz que ficou mais poderoso, partindo para ataque direto a Shin Hyung, onde os dois batalham ali em cima dos telhados, deixando um rastro de destruição por onde eles passavam. E por fim, o vilão tinha cravado sua espada no peito de Shin Hyung, porém, ele tinha perdido novamente. O vilão dizia que não conseguia acreditar que o miserável tinha envolvido a espada com veneno, e pergunta a Shin como ele tinha usado um método tão covarde para o matar. Seguindo a história, o vilão nos conta que Shin Hyung continuou a matá-lo em todas as vezes que ele renasceu como a personificação do mal. O vilão chegou a virar líder da seita de sangue e ficou conhecido como o Deus do Sangue. Aquela já era a quinta vez que ele renascia, e para se prevenir dos mesmos erros que ele tinha cometido no passado, ele expandiu sua força, esmagando um por um, começando pelas fronteiras, e ele treinou ao ponto da transcendência para conseguir derrotar Shin Hyung. E lá estavam eles, mais uma vez, lutando em outra vida. O vilão pergunta a Shin se era ele de novo, e dizia que já estava de saco cheio dele. E mais uma vez, eles batalham, e durante a batalha, um dizia ao outro que as coisas não iriam terminar do jeito que eles queriam, quando Shin consegue atravessar o estômago do vilão. E então ali, cara a cara, um pede ao outro para admitir a derrota, e o vilão pergunta a Shin do porquê ele estava agindo daquele jeito, o perguntando se a luta já tinha acabado, e Shin fala a ele que aquilo só iria acabar quando ele parasse com aquilo. O vilão puto fala a Shin que ele sentia prazer em se intrometer, e que aquilo parecia até doença, e Shin responde a ele, dizendo que se ele parasse, quem iria destruir a personificação do mal? E o vilão estava com tanto ódio, que ele conseguiu quebrar a espada de Shin com apenas a mão, o xingando e pedindo para deixar ele em paz, o mandando ele para longe. Assim que Shin se afasta do vilão, o vilão partiu para cima de Shin, dizendo que ali tinha acabado para ele, e fincando a espada no peito de Shin. Ele, com um sorriso no rosto, diz a Shin que ele tinha perdido, e Shin responde a ele, dizendo que o vilão tinha o forçado a usar aquilo. Então o vilão percebe o cheiro de queimado e estava se perguntando sobre o que era aquilo. Agarrado ao vilão e prestes a morrer, Shin diz que aquele lugar seria enterrado a centenas de metros abaixo da montanha, quando ele usasse seu ataque mais forte. O vilão fala a Shin que ele queria lutar até o fim mesmo, e Shin diz a ele com um sorriso no rosto que sim, e o vilão, xingando, dizia que ele preferia sair dali com vida. Shin falava ao vilão que o melhor a se fazer era aceitar o destino dele, e o vilão, muito puto, dizia que aquilo era besteira, e se lamentando mais uma vez, os dois eram pegos pela explosão de Shin. O vilão dizia que aquilo era impossível, e que não conseguia acreditar que mais uma vez ele iria morrer daquela forma, e então os dois morrem mais uma vez. E nosso vilão, Ha Jung-woo, reencarnou pela sexta vez, em direção à sua conquista do Murim, mas dessa vez, ele havia reencarnado nos tempos modernos, e então é mostrada uma mulher, com uma criança em seu colo, reclamando porque não sabia onde o pequeno vilão Ha Jung-woo tinha se metido.
A mulher dizia que ela tinha ido até ali assim que as aulas do jardim de infância tinham acabado. E ainda reclamando, a mulher dizia que quando encontrasse o pequeno vilão, ele iria levar mais que um sermão. E então o alerta é disparado na cidade, dizendo que aquele era um anúncio da sala de controle e que um portal dimensional tinha sido descoberto na interseção Guodong, ali onde possivelmente a mãe do pequeno vilão estava. A sala de controle informava as pessoas que estavam ali que um demônio de 8ª categoria tinha emergido do portal. A sala de controle pedia aos cidadãos para que eles não entrassem em pânico e que em breve a Associação dos Singulares chegaria até o local, e todo mundo saiu correndo dali, correndo para um abrigo. E a mãe do pequeno vilão, preocupada com ele, dizia que ela tinha que achar ele. Mas enquanto isso, um prédio cai em cima da cabeça das pessoas que estavam ali perto. E com o prédio caindo, surge um dragão gigante, rugindo, mas em volta só tinha pessoas caídas nos escombros do prédio. A mãe do pequeno vilão, ali caída com o neném no colo, viva ainda não sei como, enfim, falava que ela tinha que achar o ranhento e desmaia com a criança em seus braços. Enquanto isso, uma pessoa que estava ali do seu lado, de pé ao lado dela, estava dando um sorriso. As pessoas em volta ficaram animadas, dizendo que era um singular, pedindo para ele o salvar, e que ele tinha ido até ali só para matar o demônio e salvar eles. E o homem simplesmente diz às pessoas para eles fecharem a boca, que ele não estava ali para salvar ou matar nenhum demônio. As pessoas ficam ali sem entender nada, olhando pro cara. Eles dizem a ele que ele era um singular, e pergunta se não era para os singulares derrotarem o mal. E o homem diz a eles que aquilo era engraçado, e pega o saco que estava em suas costas e fala para todos olharem para aquilo. E era um saco cheio de dinheiro, e o homem falava que parecia que a sorte estava do seu lado, dizendo que o monstro tinha destruído o banco. As pessoas ali ficam incrédulas e o pergunta se ele tinha noção do tanto de taxas que as pessoas comuns pagavam para a Associação dos Singulares. O homem manda eles ficarem calados e pergunta a eles se eles acham que a associação luta contra o mal de graça. Os cidadãos diz ao homem que eles espalharão a notícia sobre a cretinice dele. E puto, o homem fala para os cidadãos calarem a boca e irem pro inferno logo. E ele dá uma risadinha maligna e fala a eles que dará cabo dos cidadãos assim que ele derrotar o demônio. E rindo da cara das pessoas ali, ele pergunta a elas se ele não será considerado um herói quando vencer o demônio, e fala que ele irá ganhar um monte de dinheiro. E então, nosso pequeno vilão aparece ali e diz ao homem que ele iria morrer antes daquilo acontecer. O homem olha para ele e pergunta o que ele tinha dito. E o pergunta se ele realmente achava que ele iria morrer pelas mãos de um mero demônio de 8ª categoria. O agora pequeno vilão diz sem vergonha que o demônio não era de 8ª categoria. E o homem se pergunta sobre o que ele estava falando, mas já era meio tarde, porque o cramunho já estava atrás dele. O Zé Ruela ali, dando uma olhada para trás, diz que aquilo não era um demônio de 8ª categoria, e deveria ser, de no mínimo, 6ª categoria. Então a sala de controle anuncia que um demônio de 6ª categoria havia emergido do portal e pedia para todos evacuarem do local. Já era meio tarde para o homem sem vergonha, que foi engolido pelo demônio. E então o demônio estava rugindo, de frente para o nosso pequeno vilão. E o pequeno vilão, sem muita expressão, falava ao monstro para que ele não ultrapassasse seus limites. E falava que o dragão poderia acabar surpreendendo a família dele. Embora o pequeno vilão admitia que ele era poderoso, mas ele fala que na vida passada dele, lidar como um dragão como aquele não valia nem de uma menção. E com um soco, o pequeno vilão parte o dragão em dois. E ali com o dragão sem metade do seu corpo, o pequeno vilão diz que vem treinando arduamente, mas ainda ele está na categoria 2, e fala que dessa vez ele irá se empenhar ainda mais, e nessa vida quando ele se encontrar com Shin Yong, ele não permitirá ser derrotado mais uma vez. 30 anos atrás, a humanidade sofreu uma evolução. Por algum motivo, foram dadas às pessoas atributos que lembravam superpoderes, o que fez com que as pessoas questionassem aquele estranho fato. Já que aqueles superpoderes eram desconhecidos, todos os países começaram a investir, a fim de compreendê-los a fundo. Os Estados Unidos foram os primeiros a descobrir como os poderes funcionavam e como eles podiam ser aplicados. Mas eles mantiveram o método em segredo, levando à competição entre as nações, para ver quem conseguia acumular mais informações em relação aos superpoderes. 10 anos atrás, 20 anos após o incidente, aquela dimensão sofreu uma distorção, fazendo com que as fendas aparecessem. Essas fendas permitiam que demônios atacassem a Terra e seus habitantes. Armas criadas pelos homens não surtem efeitos em demônios, somente humanos com poderes podem vencê-los, os chamados singulares. E então, mostra o líder do time singular, Park Sung-ho, surpreso, dizendo que o demônio de categoria 6 foi destruído por nada além de força bruta. Park Sung-ho fala que checou as câmeras de segurança em um raio de 5 km da área e diz que ele quase não achou nada, e tudo que ele descobriu foi que o demônio tinha sido destruído por um garotinho, e diz que aquele pequeno garotinho deve ser um monstro daqueles, quando outro menino chama Park Sung-ho, pedindo para eles irem para outro lugar. Park Sung-ho diz que aquele garoto que o chamou também se transformará em outro monstro, e ele fala que suponha que não seja estranho que haja outro garoto que se tornará um grande monstro também, e diz que 2 monstros surgiram ao mesmo tempo.
Agora voltando para o vilão, ele diz que Shin Hyung tinha derrotado ele em cada uma das suas vidas anteriores e fala que se ele reencarnou, então Shin Hyung também reencarnou. O pequeno vilão fala que Shin Hyung é poderoso, então ele tem que se empenhar para conseguir derrotar ele, e diz que Shin Hyung tinha feito ele de palhaço várias vezes. O pequeno vilão diz que naquela vida será diferente, ele se tornará o mais poderoso através do treino e não vai mais perder para aquele cara. Então alguém chama o pequeno vilão e era sua mãe, o dizendo que já tinha dito para ele não jogar aquele jogo pela manhã, e pergunta a ele o que ele se tornaria quando ele crescesse, porque ele já acorda e vai direto para o jogo. Ha Jung-woo fala para a mãe dele que aquilo não era um jogo e que sim, ele estava treinando, e a mãe dele pergunta a ele que tipo de treinamento era aquele e se ele estava treinando para bater naqueles garotos novamente. Ele fala à mãe dele que ele parará de jogar aquele jogo e pede a ela para que não tenha mais brigas. A mãe dele questiona se aquilo era verdade e pergunta a ele se ele prometia para ela. Ele fala que sim a ela e que ele prometia, e com uma cara assustadora, a mãe dele o questiona novamente, perguntando se ele prometia a ela. E o pequeno vilão dizia que sim. Ha Jung-woo dizia que nas suas vidas passadas, ele aprendeu como matar e torturar, e também como usar as pessoas, e tinha sido daquela forma que ele tinha obtido o poder. E então a mãe de Jung-woo manda ele lavar as mãos para que ele possa comer. A cena corta para o nosso pequeno vilão recebendo comida na boca de sua mãe, e ela mandava ele comer todas as cenouras, e o nosso pequeno vilão se perguntava se todas as manhãs seria como aquelas. Saindo do café da manhã de Jung-woo, a cena corta e nos mostra o jardim de infância, onde o pequeno vilão estuda, e lá tinha 3 garotos conversando, e um deles dizia que ele iria fazer algo, enquanto outro menino perguntava se ele realmente iria fazer, e o menino disse que sim, e ele faria, e outro garoto dizia que estava com medo, quando mostra o garoto dizendo ao seu colega que se ele estivesse com medo, ele podia ir embora. O seu colega corrige o garoto e fala que não era bem aquilo, e pergunta a Kang Chun, que tem um plano maligno, se ele tinha certeza que conseguia vencer Jung-woo, e o outro colega de Kang Chun diz a ele que ele pode se machucar se desafiar o pequeno vilão daquele jeito. Kang Chun diz aos seus colegas que daquela vez ele não perderá, porque ele até pediu para seu pai ensinar a técnica secreta do clã deles, e pergunta aos seus colegas se eles queriam ver o que ele tinha aprendido. Kang Chun se afasta e usa o punho de sangue de aço do Rio Dourado, e destrói a árvore quase que por inteira, sobrando só a parte das raízes dela. Os colegas de Kang Chun falam que ele era tão legal e que ele podia ser o mais forte de todos entre o jardim de infância. E Kang Chun fica ali com o ego nas alturas, e diz aos seus colegas que era claro que sim, porque ele era um descendente do clã Rio Dourado. E puto, Kang Chun diz que Jung-woo tinha envergonhado ele na frente da cremosa Yuhara, e fala que ele jamais perdoará Jung-woo. Um dos colegas de Kang Chun pergunta a ele se Jung-woo aceitará a luta contra ele, e eles vão até Jung-woo, que aceita a luta contra Kang Chun numa boa. Os 3 ali ficam surpresos, e Kang Chun, já um pouco em choque, diz que o pequeno vilão aceitou tudo numa boa, e fala que ele não ficou com medo, mesmo após ver o punho de aço dele. Kang Chun, com uma carinha maligna, diz que o pequeno vilão está tentando marcar o legal ali na frente de todos, mas ele que é o chefe do jardim de infância, e fala que bem, aquilo não importa, porque ele estava preparado, e fala que tinha até um triunfo, caso seja necessário. O pequeno vilão, com um sorriso, também maligno no rosto, diz que ele não sabe o que Kang Chun está planejando, mas Kang Chun nunca seria capaz de vencê-lo. Então a cena corta e mostra a casa do clã do Rio Dourado, e todos os alunos estão lá na casa de Kang Chun, inclusive Jung-woo. Kang Chun agradece a todos por terem ido até lá e fala a eles que há bastante comida e para que eles se sintam à vontade. Seus colegas de classe ficam felizes e desejam um feliz aniversário para Kang Chun, e Jung-woo estava ali, só observando os patetas, quando eles param e dizem para prestar atenção em quem tinha chegado, e era a cremosa que Kang Chun estava apaixonado, dizendo um olá para a rapaziadinha ali. Kang Chun, como o famoso bovino que é, vai correndo até Yuhara, gritando que ela tinha ido até sua festa. Yuhara entrega flores ao Kang Chun e diz feliz aniversário a ele, e ele agradece a ela, dizendo que tinha ficado muito feliz que ela tinha ido. Mas a alegria do bovino dura pouco, pois Yuhara percebe que Jung-woo também estava lá, e vai direto a ele, perguntando se ele também tinha ido, mas se ele estava lá na festa, né, minha linda? É óbvio que ele estava lá. Enfim, Kang Chun fica mais uma vez puto, e Yuhara fala que ouviu que Jung-woo era o melhor da sala em um jogo VR de assassinos. Jung-woo fala a ela que não era tão difícil assim, e Yuhara, surpresa, pergunta a ele se ele poderia ensinar a ela qualquer hora dessas, pois ela tinha ouvido que o jogo era divertido. Kang Chun, surtando de vez, muito puto, grita e pede para Jung-woo se afastar de Yuhara, quando a cena corta e mostra alguém perguntando se Kang Chun estava dando uma festa de aniversário, e outra pessoa diz que sim. E a pessoa que havia perguntado antes diz que Kang Chun havia dito a ele que gostaria de vencer alguém naquele dia, e
por isso tinha pedido para ensinar ele a técnica secreta da família. E ele diz que Kang Chun tinha mentido para ele e nos é apresentado aquela pessoa, e ele era Hiroguk, o líder do clã Rio Dourado e pai de Kang Chun. A outra pessoa diz ali que era por isso que ele era impopular entre os filhos dele, e aquele era o Sr. Kim, e ele era o assistente-chefe do clã Rio Dourado, e pedia a Hiroguk para que deixasse Kang Chun fazer o que quisesse em seu aniversário. Hiroguk diz ao Sr. Kim que entende e pede para que ele pare com os sermões. O Sr. Kim diz a Hiroguk que o verdadeiro sermão nem tinha começado ainda, e o pergunta se ele ainda possuía aquele núcleo de fenda. Hiroguk fala a ele que sim, e perguntava a ele qual era o problema daquilo. Ele diz que os núcleos de fenda são os agentes que mantêm as fendas de onde os demônios aparecem, e fala que aquilo é um item precioso que só pode ser obtido com a morte dos demônios, e diz que é um item que pode ser trocado por dinheiro, e é algo que o Sr. Kim gosta bastante. O Sr. Kim pergunta a Hiroguk se aquele núcleo não era normal, e fala a ele que aquele núcleo de fenda era amaldiçoado, e todos que tiveram aquele item em mãos foram apagados do mundo, junto com toda a sua família. E Hiroguk pergunta ao Sr. Kim, e daí? E o Sr. Kim fica com uma cara ali de sem saber o que fazer. E Hiroguk fala ao Sr. Kim se ele tinha achado que um item daquele o amaldiçoaria, com um sorriso Colgate no rosto. Quando do nada, com os dois conversando ali, eles ouvem um estrondo muito forte. E tinha um buraco gigante no meio da parede, e alguém gritando por Jung-Hoo, que estava lá caído de cabeça baixa. E Kang Chun estava ali, com uma carinha de quem tinha ganhado, olhando para Jung-Hoo no chão. E os ranhentos estavam babando o ovo de Kang Chun, dizendo que ele tinha ganhado de Jung-Hoo, e que aquilo era incrível. Kang Chun, com um sorrisão no rosto, pergunta a Yuhara o que ela tinha achado, e fala que ela não precisava mais ter medo de Jung-Hoo, porque ele iria proteger ela. Yuhara pergunta ao bobão de Kang Chun sobre o que ele estava falando, e fala que ela nunca teve medo de Jung-Hoo. E Kang Chun fica com uma cara de mané, e fala que ela tinha dito que ela não gostava de Jung-Hoo. Yuhara fala a Kang Chun que, além do mais, Jung-Hoo não tinha perdido ainda, e Kang Chun pergunta a ela como assim ele não tinha perdido ainda. E diz que Jung-Hoo tinha levado seu punho de sangue de aço e que ele ficaria desacordado por horas. Yuhara então fala a Kang Chun se ele não queria fazer uma aposta com ela, já que ele não acreditava nela. Então Kang Chun se lembra que Yuhara possuía os olhos de Deus, que dava a ela a habilidade de ver a condição de seus oponentes, e diz que aquele poder era de primeira classe. E se virando para trás para conferir, Kang Chun se dá conta de que Jung-Hoo estava ali de pé, atrás dele, como se nada tivesse acontecido. E em choque, Kang Chun dá um pulo para trás, se assustando, e diz que Jung-Hoo estava bem. Então Jung-Hoo fala a ele que ele deixou Kang Chun que o acertasse, e que aquele tinha sido seu presente de aniversário para ele. Kang Chun fica puto, e Jung-Hoo fala que ele tinha reencarnado várias vezes, e aquilo era o mínimo que ele podia fazer para um moleque de 7 anos. Mas ele fala que, porém, ser acertado uma vez é uma coisa, o desafiar é outra, bem diferente. E com os olhos RGB, Jung-Hoo fala a Kang Chun que agora era a vez dele, e fala que ele iria mostrar a diferença entre eles, para que Kang Chun nunca mais pensasse em o desafiar novamente. E o acerta o rosto dele em cheio. Então a cena volta ao escritório do pai de Kang Chun, onde o Sr. Kim e ele estavam conversando. Ele e o Hiroguk pergunta se os garotos estavam lutando de novo, e então se levanta do sofá, e o Sr. Kim o pergunta se ele não estava planejando ir até a festa das crianças. E o Hiroguk fala que ele tinha ficado bem curioso em ver quem Kang Chun estava enfrentando. O Sr. Kim fala a Hiroguk que ele estava mais interessado no núcleo da fenda, e o que Hiroguk planejava fazer com ele. E então Hiroguk, puto, fala ao Sr. Kim para que ele parasse de falar sobre aquele assunto. E o Sr. Kim pergunta a Hiroguk se ele estava puto por não saber de absolutamente nada a respeito do núcleo da fenda. E o Sr. Kim, também puto, dizia a Hiroguk que ele sabia que aquilo aconteceria, e o pergunta se ele fazia ideia de como os outros estavam olhando para eles ultimamente. E fala a Hiroguk que os outros acham que eles são brutos, sem cérebro, e que não fazem ideia do que está acontecendo no mundo. Hiroguk, puto, pergunta ao Sr. Kim sobre aquilo e diz que ele não liga. E então o Sr. Kim fala a Hiroguk que o antigo dono do núcleo da fenda era Kim Tae-Su, o antigo chefe da Associação de Singulares. E Hiroguk pergunta se realmente o núcleo de fenda pertencia àquele monstro. O Sr. Kim diz que sim, era dele, e fala a Hiroguk que 2 anos atrás, após a família de Kim Tae ser dizimada, Kim Tae entrou sozinho em uma fenda e obteve o núcleo. Após isso, o núcleo de fenda foi parar apenas nas mãos de indivíduos selecionados, mas todos eles tinham sido eliminados, e por isso que aquele núcleo é chamado de núcleo amaldiçoado. O Sr. Kim pergunta a Hiroguk se ele acha que poderia vencer Kim Tae. Ele e o Hiroguk fala a ele que aquilo não era uma coisa que se podia ser calculada com facilidade, e fala que era provável que ele venceria. O Sr. Kim dizia que Kim Tae tinha morrido antes de mostrar sua força, e pergunta a Hiroguk se ele iria continuar a ignorar o núcleo de fenda mesmo sabendo daquilo. E então a cena volta aos garotos brigando na festa de aniversário, e mais uma vez Jung-Hoo estava lá no chão, dessa vez surpreso, e os alunos mais uma vez dizendo que Kang Chun tinha vencido Jung-Hoo mais uma vez, e falavam que Kang Chun era poderoso. E o Hara dizia que a hora de
de Kang-chun tinha mudado, e Jung-eun estava se perguntando que aura era aquela. E Ohara, já chorando, falava que estava assustada. E Kang-chun, com um olhar sinistro, olhava para Jung-woo. E Ohara pedia para que todos que estavam ali fugissem de lá. E então, do lado de fora da mansão da família de Kang-chun, estava aquele agente lá do começo. E se pergunta se aquele era o lugar que ele vivia. E fala que ele tinha checado no vídeo de segurança da câmera que a criança que tinha derrotado o demônio usava o uniforme do jardim de infância da mesma escola que Kang-chun, e fala que era provável que o garoto que tenha derrotado o demônio seja o terceiro filho de Lee Ho-juk, Kang-chun, e fala que aquele era o único lugar que poderia criar um monstro daqueles. O agente fala que ele precisava conferir se Kang-chun realmente era o monstro que ele tinha visto nas gravações da câmera de segurança. E então, botamos a luta entre Kang-chun e Jung-eun. E todas as crianças que estavam lá saíram correndo, chorando e dizendo que estavam com medo. E mostra que Kang-chun parecia o Cramunho com sua aura maligna, olhando para Jung-eun. E Ohara pedia para que Kang-chun se acalmasse. E Kang-chun blindão, que até as veias da sua testa, que estavam saltando para fora, ele olha para Ohara. E Ohara dizia que aquilo era tão assustador que ela não conseguia nem se mover. Jung-eun, ali no fundo, dizia que Ohara conseguia usar os olhos de Deus para pressentir o perigo, e que se ela continuasse a desenvolver aquele poder, ela poderia virar um problema para o futuro. A cena volta a Kang-chun, que já estava completamente possuído, e com uma risadinha, ele fala que matará qualquer um que entrar em seu caminho. E Ohara se vira a Jung-woo e pede para que ele fugisse dali também. E enquanto falava isso para Jung-woo, Kang-chun mete um porradão na cara dela, que ela sai voando e cai para muito longe. E com um sorriso demoníaco no rosto, Kang-chun fica ali, enquanto Ohara, caída no chão, falava que estava doendo muito, e pedia para que seu pai ou sua mãe o salvasse dali. E pedindo ajuda para alguém, Ohara desmaia. E a partir dali, Jung-eun parte para cima de Kang-chun, onde o confronto épico entre eles vai começar. Voltando de onde a gente tinha parado no vídeo anterior, Kang-chun e Jung-eun estavam prestes a sair na mão. E voltando ao presente, Kang-chun estava ali, tomando uma sova de Jung-eun. Kang-chun tem uns flashbacks de seu passado, não tão distante assim, onde ele mostrava para seu pai que ele tinha ganhado o campeonato de lutas marciais. Kang-chun mostrava o seu troféu para seu pai orgulhoso, dizendo que ele tinha ganho o torneio do jardim de infância. Lee Ho-juk dizia a Kang-chun para que ele não se orgulhasse de algo que já era garantido. E Kang-chun fica ali, triste e depressivo, por ver que seu pai não o parabenizava. Mas vendo que seu filho estava ficando para baixo, Lee Ho-juk tinha dito a Kang-chun que ele tinha feito bom trabalho, e o garoto tinha ficado feliz. Mas agora, voltando para o presente, Kang-chun, caído ali na mesa, dizia que aquela tinha sido a primeira vez que seu pai tinha elogiado, mas Jung-eun tinha que se intrometer. E sem tempo para levantar dali, Kang-chun já tomava outra pancada de Jung-eun, que voava para bem longe dali. E Jung-eun perguntava a Kang-chun o que ele tinha a ver com aquilo. E caído ali no chão, Kang-chun perguntava a Jung-eun o que ele tinha dito. E Jung-eun, com um sorriso no rosto, dizia a ele para que ele parasse de se queixar por não ter vencido, e que aquilo era a culpa da fraqueza dele. E Kang-chun, devolvendo o sorriso, dizia que era verdade. Jung-eun tinha razão, e uma pessoa fraca não podia se queixar. E se levantando dali, ele vai a milhas por hora para cima de Jung-eun, largando uma bicuda na cara dele, que ficava ali sem entender nada. Jung-eun voava para longe, e ali caído, parecia que ele tinha sentido aquele golpe. Enquanto isso, Kang-chun vinha em direção a Jung-eun com um cramunho no corpo, dizendo a Jung-eun que ele estava certo no que ele tinha dito, e o fraco deveria apanhar. E com um sorriso demoníaco no rosto, perguntava a Jung-eun se aquilo não era verdade. Voltando a Lee Ho-juk e o Sr. Kim perguntava a Lee Ho-juk como ele podia perder uma coisa daquela. E uma nota de explicação aqui, rapaziada. No primeiro capítulo, por erro meu, acabei deixando de fora uma informação importante, e Lee Ho-juk tinha falado pro Sr. Kim que ele tinha perdido o núcleo de fenda. E com tudo isso esclarecido, agora que vocês já sabem que ele tinha perdido o núcleo de fenda, bora voltar para o resumo. Lee Ho-juk perguntava ao Sr. Kim se ele achava que ele sabia que aquele item era tão importante assim, e o Sr. Kim, muito pistola, mandava Lee Ho-juk achar logo aquele núcleo de fenda. Lee Ho-juk perguntava ao Sr. Kim que tipo de maldição aquele núcleo de fenda tinha, que até o Sr. Kim Taiksu, líder da Associação dos Singulares, tinha sido pego, e dizia que ele era forte para caramba para ter sido pego por aquilo. O Sr. Kim dizia a Lee Ho-juk que ele não sabia muito sobre aquilo, mas o que ele tinha ouvido era que o núcleo de fenda era amaldiçoado e capaz de controlar a alma do usuário. E enquanto os dois conversavam, a luta entre Kang-chun e Jung-eun continuava. O Sr. Kim dizia que, para simplificar, o núcleo amaldiçoado podia possuir um espírito do usuário e transformar ele em um demônio. Jung-eun continuava a apanhar de Kang-chun, e Kang-chun, na sua versão cramunho todo puto, perguntava a Jung-eun o que ele tinha achado da sensação de apanhar de alguém mais forte. E ali, Kang-chun questionava a Jung-eun, o perguntando se ele sempre tinha se achado especial. E aí vem mais um flashback. Tá virando Naruto já a obra. Enfim.
Kang Chun dizia que ele sempre quis poder para conseguir derrotar Jung-Woo. E ali com o núcleo exposto, o núcleo falava com Kang Chun, dizendo para ele tocar nele, dizendo a Kang Chun que ele daria poder a ele, o poder que ele necessitava e o poder que ele sempre quis. Então Kang Chun tinha pegado o núcleo de Fenda. E voltando para o presente, Kang Chun dizia que naquele momento ele tinha poder para derrotar Jung-Woo, ou qualquer um, e dizia a Jung-Woo que ele venceria e deixaria seu pai orgulhoso. Jung-Woo, mais doido que o próprio Cramunho, também estava sorrindo, e parado ali um de frente para o outro, Kang Chun perguntava ao Jung-Woo por que ele estava sorrindo. E Jung-Woo, que não é nenhum santo, dizia a Kang Chun como não rir, com o núcleo bancando Kang Chun até o final. E partindo para cima de Jung-Woo, Kang Chun perguntava sobre o que Jung-Woo estava falando, e Jung-Woo desviava do soco de Kang Chun e pegava ele pelo cabelo e limpava a parede com o rosto de Kang Chun e o chamava de inseto patético e falava a Kang Chun que ele estava falando sobre o parasita que estava habitando o corpo dele naquele momento. E puto, o núcleo tentava se desvencilhar de Jung-Woo, o mandando calar a boca, mas Jung-Woo, segurando pelo braço, descia outra bicuda nas costas de Kang Chun. E Kang Chun gritava de dor, dizendo que aquilo doía muito. E com Jung-Woo vindo em direção a Kang Chun mais uma vez, o núcleo dizia que ele era louco e que aquele pequeno era um monstro, e ele não conseguiria derrotar Jung-Woo com o corpo de Kang Chun, então ele precisava de um corpo melhor. E por conveniência, o líder do Esquadrão dos Singulares chegava ali, onde estava ocorrendo a luta entre os dois, e ele perguntava aos garotos o que eles estavam fazendo. O líder do esquadrão perguntava se por acaso uma criança chamada Kang Chun morava ali, e mais rápido que um raio, o núcleo dizia que iria usar aquele corpo. E com Kang Chun se agarrando ao líder do esquadrão, ele se perguntava do porquê Kang Chun estava fazendo aquilo, e se aquele era o Kang Chun. Quando de repente ele sente algo, e dando um grito, o líder do esquadrão estava sendo possuído. Quando por fim, o núcleo tinha possuído o líder do esquadrão completamente, e ali possuído, o núcleo dizia que naquele momento ele estava se sentindo melhor. E olhando para Jung-Woo, o núcleo dizia para ele que tinha acabado. Quando Lee Ho-guk chegava ali e perguntava o que estava acontecendo, quando ele vê seu filho ali caído e todo amassado. Lee Ho-guk perguntava ao líder do esquadrão se tinha sido ele que tinha reduzido o filho dele mais novo a pó. E o núcleo puto dizia a Lee Ho-guk se ele não estava vendo que ele estava de mau humor, e que era para Lee Ho-guk dar um fora da vista dele enquanto ele ainda tinha chance. Lee Ho-guk, ficando puto, perguntava ao núcleo se ele estava nervosinho, e o núcleo perguntava a Lee Ho-guk, e daí? Lee Ho-guk dizia a ele que ele também estava muito puto. Em um segundo, ele chegava perto do líder do esquadrão e aplicava nele o golpe da aniquilação celestial, que fez com que o local inteiro soltasse fumaças. E lá dentro estava o núcleo reclamando e xingando Lee Ho-guk, e ele dizia que não deixaria Lee Ho-guk sair impune. Quando ele percebe que Lee Ho-guk já estava em cima dele de novo, soltando mais um golpe da aniquilação celestial no seu estômago. E o líder do esquadrão, que nada tinha a ver com aquilo, acabou se ferrando muito. Depois do golpe celestial no estômago do líder do esquadrão, o núcleo de Fenda saía de dentro do corpo dele, e o Sr. Lee ficava surpreso ao vê-lo e pedia a Lee Ho-guk para que ele o pegasse logo. E Lee Ho-guk dizia ao Sr. Kim que ele tinha entendido e que ele não precisava espernear tanto daquele jeito. E quando ele ia pegar o núcleo desaparece, e Jung-Woo tinha pegado antes de Lee Ho-guk. O Sr. Kim, todo desesperado, dizia a Jung-Woo que aquilo era perigoso demais, que eles deveriam levar o núcleo para um local seguro o mais rápido possível. E Jung-Woo, com um sorrisinho sem vergonha no rosto, dizia adeus ao núcleo. E o núcleo, desesperado, implorava a Jung-Woo para que ele poupasse. E se Jung-Woo poupasse, ele daria a ele o maior dos poderes. E Jung-Woo dizia que aquilo era engraçado, vindo do núcleo, já que ele seria destruído por Jung-Woo. E então, Jung-Woo, sem cerimônias nenhuma, destruiu o núcleo. E o Sr. Kim ficava assustado, enquanto Lee Ho-guk dizia que aquilo era um desperdício. Então, toda aquela confusão tinha acabado, e os pais tinham ido buscar seus filhos, e o líder do esquadrão estava lá no fundo capotado em uma máquina. A cena corta para o Sr. Lee, dizendo que aquele incidente do núcleo tinha acabado simplesmente daquela forma, e Kang Chun, chorando, dizia que aquilo estava doendo. E fazendo os curativos em Kang Chun, o Sr. Kim perguntava a ele se ele se lembrava do que tinha acontecido. E chorando, Kang Chun dizia que ele não tinha conseguido se lembrar de nada, mas ele tinha lembranças do começo da festa. E Sr. Kim dizia que aquilo era como ele tinha pensado, e a alma de Kang Chun tinha sido controlada pelo núcleo. E chorando, Kang Chun dizia que sua festa tinha sido uma droga, e todos seus amigos agora estavam com medo dele, principalmente o Hara. E ele lembrava também que estava lutando contra Jung-Woo, e se lembrava
achava que ele também tinha levado uma surra. O Sr. Kim tentava acalmar Kang Chun, dizendo que deveria ter sido apenas um pesadelo, quando do nada, os dois ouvem um barulho, e eles se perguntavam que barulho tinha sido aquele, e era um figurante beijando o chão, e o pai de Kang Chun olhava para ele abatido ali no chão, e lá estava Jung-il, com as suas mãos no bolso, como se aquilo fosse nada, e ali, com Jung-il de frente para Lee Ho-guk, eles se encaravam de longe, e o figurante pedia perdão a seu pai, e se aproximando mais um pouco de Jung-il, Lee Ho-guk dizia que era como ele tinha pensado, e tinha sido Jung-il que tinha vencido Kang Chun na festa dele. Jung-il perguntava a Lee Ho-guk se ele estava o acusando de ter amassado Kang Chun. E Lee Ho-guk fala que no início ele tinha achado que era o líder do esquadrão que estava sob o controle do núcleo que tinha causado o incidente. Mas então Lee Ho-guk percebeu que o filho dele também estava sob o controle do núcleo e que, em outras palavras, Kang Chun estava lutando com outra pessoa antes do líder do esquadrão ter chegado lá. E tinha sido por aquele motivo que Lee Ho-guk tinha pedido a Jung-il para ele ter uma luta treino contra seu outro filho, Kang Hyun. E fala que apesar de Kang Hyun ter sido um talento nato antes de completar 15 anos, Jung-il tinha vencido ele facilmente. Jung-il dava um sorrisinho e Lee Ho-guk dizia que tinha gostado daquele sorriso e perguntava a ele que tal os dois teriam uma luta treino também. Jung-il, em seus pensamentos, dizia que Lee Ho-guk tinha realmente paixão e já esperava isso dele, mas Lee Ho-guk era teimoso demais, e Kang Hyun gritava desesperado para seu pai que Jung-il era amigo de Kang Chun e para que ele não fizesse aquilo, e Lee Ho-guk, com um sorrisão no rosto, questionava Jung-il se ele aceitaria ou não a luta treino. King Hyun, em completo choque, orava para que Jung-il não aceitasse a luta de seu pai, porque se fosse ao contrário, ele morreria. E Jung-il, com um sorrisinho no rosto, perguntava a Lee Ho-guk se ele não precisava pagar pelo treino. E Kang Hyun, completamente surpreso, dizia que aquele garoto era maluco. E dando um sorrisão, Lee Ho-guk falava a Jung-il que ele tinha adorado a resposta dele. Disse que a coisa mais importante em uma luta era o poder e a coragem. E Lee Ho-guk, entusiasmado com Jung-il, dizia a ele que ter poder sem coragem era a mesma coisa que nada, e que ter coragem sem poder não traria sentido algum. E continuava a dizer que uma pessoa realmente poderosa era aquela que possuía tanto poder quanto coragem para apoiá-la. Jung-il dizia em seus pensamentos que era por aquilo que ele simpatizava com pessoas simples e ignorantes. Lee Ho-guk então perguntava a Jung-il se ele estava com medo do poder dele, e Jung-il dizia que na verdade não. E ainda mais pirada da cabeça, Lee Ho-guk dizia que aquilo era ótimo, e Jung-il devolvia a pergunta, o perguntando se ele estava apreensivo, já que ele tinha que usar seus poderes. E Lee Ho-guk, já partindo para cima de Jung-il, dizia a ele que era claro, e Jung-il desviava de todos seus golpes, e Lee Ho-guk, que tentava acertar, o pressionou bastante. Quando de tanto ir para trás, Jung-il acabou batendo em uma madeira, e aproveitando a oportunidade, Lee Ho-guk aplicava em Jung-il o punho do dragão celestial, e corta para Kang Chun e o Sr. Kim correndo para evitar a luta entre Lee Ho-guk e Jung-il. E Sr. Kim, correndo pelos corredores, dizia que ele não conseguia entender o que Lee Ho-guk queria com uma criança de 7 anos, quando tanto o Sr. Kim quanto Kang Chun, que estava correndo ali, se deparam com uma parede quebrando. E dentro dela estava Lee Ho-guk apagado, e o Sr. Kim e Kang Chun chamavam por ele, que tinha sido solado pelo ranhento de Jung-il. Então, mostrando mais um pouco aquele buraco na parede, vinha alguém dizendo que já fazia 10 anos desde o dia que ele tinha sido feito naquela parede, e era Jung-il, e a obra teve um time skip de 10 anos. E agora, já não mais um pequeno vilão, Jung-il dava um sorrisinho maroto. E ali, olhando para o buraco que ele mesmo tinha feito, Jung-il estava parado, e o agora amigo de Jung-il, Kang Chun, perguntava a ele do porquê que ele estava parado naquele buraco. Jung-il perguntava a Kang Chun até quando a família dele pretendia deixar aquele buraco ali, e dizia que ele já tinha 10 anos, e Kang Chun dizia a ele que o pai dele não deixava que consertasse um buraco. E com um sorrisão no rosto, Lee Ho-guk perguntava a Jung-il do porquê alguém ia querer consertar aquele buraco, e falava que o buraco era uma lembrança da primeira derrota que ele tinha tido em sua vida. E Jung-il dizia a Lee Ho-guk que aquilo não era algo para ele ficar se gabando. E Lee Ho-guk dizia que Jung-il tinha razão, ser vencido não era algo para se gabar, além do mais, por uma criança de 7 anos. Mas Lee Ho-guk dizia que não tinha problema, já que Jung-il era poderoso. Louco das ideias, Lee Ho-guk dizia que podia não ser parecido com Jung-il, enquanto partia para cima dele como um raio e lançava seu ataque, golpe do trovão, que Jung-il tinha desviado, mas Kang Chun tinha sido pego. E doido das ideias, Lee Ho-guk perguntava o que eles achavam daquilo, e que aquele golpe era o Ki divino, que Jung-il tinha o ensinado. E em seus pensamentos, Jung-il dizia que o Ki divino era uma das suas principais habilidades em campo de batalha, e que ele jamais tinha pensado em passá-la para alguém em sua vida passada. Mas nesse tempo que ele reencarnou, isso não era nada demais, já que nem tinha como conquistar mais Morin. Mas Jung-il dizia que, no entanto,
ele faria o que ele quisesse naquela vida, e iria se divertir e viver o resto da sua vida em paz. Enquanto isso, alguém gritava para Lee Ho-guk para que ele parasse antes que ele matasse Kang-chun. E Kang-chun, puto com seu pai, dizia a ele que ele não podia usar o Ki divino do jeito que ele quisesse. E Lee Ho-guk, que tem mais músculo que cérebro, dizia a Kang-chun que o Ki divino era tão poderoso que ele não conseguia se conter. E o Sr. Kim ali no canto dizia a Lee Ho-guk que ele não deveria ser tão emocionado daquele jeito, já que o Ki divino não tinha sido algo de graça. E ali, metendo louco no Sr. Kim, Jung-Woo perguntava a ele se ele tinha vendido o Ki divino por dinheiro. E o Sr. Kim dizia a ele que ele tinha vendido por 10 bilhões de wons. E metendo ainda mais o louco, Jung-Woo se perguntava quando ele tinha vendido o Ki divino por 10 bilhões de dinheiro. E o Sr. Kim ficava puto com Jung-Woo e perguntava a ele se ele não se lembrava, e o mandava parar de brincadeira. E Jung-Woo dizia conseguia se lembrar vagamente. O Sr. Kim, ainda conversando com Jung-Woo, dizia que 10 anos atrás eles queriam comprar o Ki divino de Jung-Woo, mas Jung-Woo disse a eles que se o clã do Rio Dourado não desse 10 bilhões de dinheiros para ele venderia o Ki divino para outro clã. E o Sr. Kim termina dizendo que aquilo tinha sido pura chantagem. Jung-Woo dizia ao Sr. Kim que era somente 10 bilhões. E ele precisava do dinheiro naquela época. E o Sr. Kim questionava Jung-Woo sobre aquilo de ser somente 10 bilhões. E dizia a ele que eles apontaram Jung-Woo como vice-líder do clã Rio Dourado, depois dele transferir o Ki divino para Lee Ho-guk. E em seus pensamentos, Jung-Woo dizia que considerando que ele tinha um salário anual de 300 milhões como vice-líder do clã, aquele não era um trabalho de meio período nada ruim. E tentando acabar com o sermão do Sr. Kim, Lee Ho-guk dizia que Jung-Woo já tinha entendido tudo já, e ele estava tentando apaziguar a briga entre os dois. Lee Ho-guk dizia que não havia motivo para os dois discutirem sobre coisas do passado e que já era bom o suficiente o poder do clã Rio Dourado ter sido aumentado consideravelmente, graças a Jung-Woo ter transferido o Ki divino a ele. Quando chega uma garotinha chamando Jung-Woo de querido e pulava em cima dele, e ali agachando para conversar com a garota, Jung-Woo dizia a Hyorin que ela tinha que chamar de Oppa. E aquela garota era Lee Hyorin, a filha mais nova de Lee Ho-guk. Lee Hyorin apontava para o seu pai sem noção, que estava com um sorrisão no rosto. E Lee Ho-guk dizia a Jung-Woo que ele faria o possível para que Jung-Woo se tornasse o genro dele, e ele se certificaria de que Lee Hyorin se tornaria esposa de Jung-Woo. Jung-Woo, pistolado, dizia a Lee Ho-guk que ele era um cretino em fazer sua filha de 10 anos agir daquela forma, e dizia que iria enlouquecer com o velhote de Lee Ho-guk. Lee Ho-guk, ainda nas suas cretinices, dizia para Jung-Woo tratar bem Hyorin, e para não esquecer que a mãe de Jung-Woo e a esposa de Lee Ho-guk eram melhores amigas. Jung-Woo dizia a Lee Ho-guk que então seria daquele jeito, com Lee Ho-guk usando a mãe dele contra ele. E dizia a Lee Ho-guk que talvez ele teria que dar outra surra nele, como nos velhos tempos. E Lee Ho-guk, mais cretino ainda, dizia que seu genro queria o quebrar na madeira. E Jung-Woo dizia a ele que ele não era genro dele. Mas Lee Ho-guk dizia a Jung-Woo que ele seria futuramente. E saindo dali, Jung-Woo dizia a Lee Ho-guk que não queria o desapontar, mas ele não viu o futuro. E em seus pensamentos, Lee Ho-guk dizia que quanto mais ele pensava a respeito, mais ele ficava encucado, e dizia que ele vinha fazendo o seu melhor para cultivar o Ki divino e ficar mais forte. Mas não importava o que ele fazia, a diferença entre ele e Jung-Woo nunca diminuía. E metendo um pouco mais de louco, Lee Ho-guk dizia a Hyorin que ela tinha que crescer rápido para ela agarrar Jung-Woo antes das outras garotas, e a garota feliz dizia para deixar com ela. Já longe dali, Jung-Woo e Kang-chun andavam conversando. Kang-chun perguntava a Jung-Woo se ele se casaria com a irmãzinha dele, e Jung-Woo dizia que não sabia. E deixando aquele assunto de lado, Kang-chun falava a Jung-Woo que Jung-Woo tinha dito que iria se especializar em magia, e Jung-Woo confirmava isso a ele. E Kang-chun perguntava para ele o que faltava para ele querer aprender magia. E Jung-Woo dizia a ele que talvez fosse porque sua especialidade era de esgrima, e talvez seu estilo de luta ainda não estava perfeito. Kang-chun ficava chocado em ver que Jung-Woo não considerava seu estilo de luta perfeito, e se perguntava se aquilo já não era perfeito. E dizia a Jung-Woo, já que ele era um espadachim, do porquê ele precisava aprender magia. E se virando a Kang-chun, Jung-Woo dizia que ele simplesmente não podia sair por aí com uma espada na mão, e que aquilo iria chamar muita atenção. Mas em seus pensamentos, Jung-Woo dizia que naquela vida ele precisava ficar mais forte, pois apesar dele não ligar mais para a conquista do Murin, ele tinha a sensação de que uma hora ele iria se encontrar com aquele canalha de Shin Hyung. Então o narrador nos conta que aquela academia singular
é uma guilda governamental que define as instituições que treinam os humanos com superpoderes para que eles se tornem singulares, e essas academias ganham o apoio dos clãs. E nessas guildas governamentais, os alunos que entram nela aprendem treinamentos de sobrevivência e combate, e também era dada a qualificação do aluno de ensino médio, e diz que a aceitação naquela academia singular necessitava de um teste com aprovação que era normalmente de 0,1%. Após essa explicação sobre o que era essa academia, Jung-Yu e Kang-chun estavam ali conversando, e Kang-chun dizia que ele não esperava que haveria tanta gente ali, quando do nada viu umas minas gritando que era Kang Miho, da Innovation. E Kang-chun, sem noção, se perguntava o que estava acontecendo, e dizia que ele lembrava um pouco Kang Miho, quando alguém tira Kang-chun de seu mundinho dos sonhos, mandando que ele saísse do caminho. E eram as minas lá atrás gritando para ele, para que os dois saíssem do caminho delas. Então o maluco que estava na frente de Kang-chun e Jung-Yu dá um porradão na cara de Kang-chun e o mandava sair da frente. Kang-chun, ali caído no chão, dizia que ter dado um soco nele não tinha sido o suficiente, ele tinha que o chamar de babaca. E as garotas concordavam com o cara e chamavam Kang-chun de babaca também. Kang-chun, puto, dizia que ele era o sucessor do clã Eldorado e ter que tolerar aquilo era algo inimaginável. Quando o mané que tinha metido o porradão em Kang-chun saiu voando, e olhando para ele ali no chão caído, Kang-chun se perguntava o que tinha acontecido. E um cara chamando Kang-chun de gordo perguntava a ele se ele estava doido de se perguntar o que tinha acontecido ali. E o cara ali na frente dos dois xingava mais uma vez Kang-chun, e aquele cara era Park Kyo. Ele se apresentando dizia que Park Kyo, do clã Tigre Negro, tinha chegado. E Kang-chun, puto e xingando Park Kyo, dizia que daquela vez ele não ia escapar, e dizia que seria naquele momento que ele ia deitar Park Kyo na porrada. Mas Jung-Yu o impedia, e Kang-chun, dizendo a ele, falava que ele estava morrendo de raiva, e para que Jung-Yu não o impedisse, e Jung-Yu então atendia o pedido dele. Enquanto isso, as minas estavam atazanando Park Kyo para que ele pedisse desculpa por ter chutado outro Zé Mané pra longe. E Park Kyo questionava as meninas do porquê ele tinha que pedir desculpa ao Mané, e as meninas diziam que era por causa do que ele tinha feito. E enquanto isso, o Mané estava se levantando do chão abatido, e seus colegas o perguntavam se ele estava bem. As minas, ainda puta com Park, o xingavam e mandavam ele pedir desculpas logo. E Park Kyo, se fazendo de sem graça, dizia a elas que ele não era muito de se desculpar, mas naquela vez ele abriria uma exceção, já que eram as garotas que estavam pedindo a ele. E estendendo a sua mão para as garotas, Park Kyo fazia um truque de mágica e fazia aparecer uma maçã verde em sua mão. E então ele jogava a maçã na mão de uma das garotas, dizendo a ela que ali estava a maçã dela. E a menina, desapontada, dizia a ele que aquilo era ridículo, quando a maçã explode e começa a sufocar as garotas. E Park Kyo, com sua carinha de sacana, perguntava às garotas o que tinha acontecido, e ele já tinha pedido desculpas, e perguntava a elas que cara era aquela que elas estavam fazendo. Park Kyo dizia às garotas que elas deveriam prestar atenção nas situações em que elas se metiam, sem serem chamadas, e sufocando ali, as garotas pediam por ajuda. Park Kyo perguntava à garota do porquê ele deveria ajudar ela, e dizia que ela estava fazendo a maior barulheira segundos atrás, e pergunta ela se ela não tinha gostado do pedido de desculpas dele. E imediatamente Kang-chun partia para cima de Park Kyo para o atacar, mas Park defendia a investida de Kang com seu taekwondo. Park, dando uma olhada para Kang-chun, perguntava a ele se ele já não tinha falado para Kang-chun parar de ser igual ao pai dele, e para parar de se intrometer nas coisas que ele não tinha nada a ver. Ele dizia que se Kang-chun continuasse daquele jeito, o portão do diamante seria taxado como merda. Agora um esclarecimento aqui, rapaziada. O nome do clã Rio Dourado foi trocado por Portão de Diamante na tradução. Então todos os clãs agora que aparecerem na obra serão chamados de portões. Enfim, vamos voltar para a obra. Kang-chun, com um sorriso no rosto, dizia a Park para ele continuar dizendo aquilo se ele quisesse arrumar briga com ele. E fala a ele que ser taxado de merda era a mesma coisa que ele iria dizer sobre o Portão do Tigre Negro. Do nada aparecem os figurantes do lado de Jung-Yu, dizendo que aquele que estava no meio da confusão era Kang-chun, do Portão do Diamante, e se perguntavam se aquela era uma luta entre o Portão do Diamante e o Portão do Tigre Negro. E um deles dizia que aquele era o dia de sorte deles, e que ele ia gravar aquela luta e jogar no Instagram. O Prota, em seus pensamentos, dizia que aquilo era interessante, uma luta entre os sucessores do Portão do Diamante e o Portão do Tigre Negro, os clãs que compartilhavam aquela área de Icheon. Ele continuava a dizer que, bom, Park Kyo era só um falastrão, então Kang-chun deveria conseguir lidar com ele sozinho. Kang-chun, muito puto, chamava Park Kyo de covarde e o perguntava do porquê ele tinha as envenenado, e dizia que aquelas estudantes não tinham nenhum poder, e falava a ele que ele não podia nem ser mais considerado um humano.
e xingava ele de novo, que eu não vou falar essas palavras de baixo escalão aqui. Enfim, Park Kyu, olhando para Kang Chun, perguntava a ele se ele tinha a prova e perguntava a ele quando ele tinha as envenenado. E Kang Chun fica ali confuso, dizendo que as garotas estavam no chão. E Park Kyu diz a ele que se ele não acreditava, era só ele dar uma olhadinha atrás dele. As garotas ali atrás dizia que elas simplesmente melhoraram e não sabia o que tinha acontecido e que aquilo era inacreditável. Park Kyu, falando diretamente a Kang Chun, mostrava para ele que ele não tinha feito nada e dizia a ele que ele só tinha a culpa de obstruir o caminho e de ter dado uma lição em um arrogante. Pergunta aos garotos que estavam lá atrás ao lado de Jung-Yu se aquilo não era verdade e pergunta a eles se ele estava mentindo. Os garotos ali, parando para pensar um pouco, se perguntavam se eles tinham visto algo, e um dizia que bom, Kang Miho, o mané que tomou a bicudona no meio do peito, sempre foi um arrogante no fundamental, e ele usava sua popularidade como pretexto para maltratar as pessoas. Ali em seus pensamentos, Jung-Yu dizia que aquele covarde do Park Kyu tinha virado o jogo com um único golpe. Ele disse que ele tinha pensado que Park Kyu era apenas um tigre falastrão, mas não, ele era uma hiena ardilosa. Kang Chun se vira aos garotos e pergunta a eles puto o que eles estavam dizendo, e pergunta a eles se aqueles que se sentiam confiáveis e cheios de si mereciam apanhar. E os garotos iam responder, quando Park Kyu dizia que era óbvio, partindo para cima de Kang Chun. Kang Chun se vira a tempo de evitar o golpe de Park Kyu, mas as garotas estavam tão puta que pedia para Kang Chun dar uma surra em Park Kyu. Kang Chun pergunta do porquê daquilo ser óbvio, e seguindo o pensamento de Park Kyu, então Kang Chun fala a ele que ele deveria estourar a boca de Park Kyu, já que ele tinha aparecido na frente dele, e Park Kyu xinga Kang Chun mais uma vez. Kang Chun ali enforcando Park Kyu, pergunta a ele se ele iria usar o atributo de veneno dele mais uma vez, e diz a ele que ele já deveria saber que da última vez que eles lutaram, o efeito do veneno de Park Kyu não fazia efeito no corpo de Kang Chun. Park Kyu, dando uma risadinha marota, diz a Kang Chun para ele ter cuidado para ele não morder a língua dele, e segurando no pulso de Kang Chun, Jung-Yu percebe alguma coisa, quando chega um velhinho perguntando o que aqueles dois miseráveis estavam fazendo, e pergunta a eles quem tinha autorizado eles a lutarem em frente aos portões da academia, e mandava os dois se separarem. Kang Chun dizia a Park Kyu que aquele era seu dia de sorte, e Park Kyu dizia o mesmo a ele, e ainda falava que ele não tinha nem consciência do que estava prestes a acontecer. E Kang Chun, olhando para ele, dizia que aquilo ainda não tinha acabado. E Park Kyu, chamando Kang Chun de balofo, dizia a ele que ele ia indo nessa. O velhinho, puto das ideias, dizia aos outros alunos que se eles iriam fazer o teste e mandava eles saírem dali logo. Então a cena corta e mostra Kang Chun e Jung-Yu tomando mais Sprite. E Jung-Yu dizia a Park Kyu que aquilo tinha sido uma grande merda. E Kang Chun dizia a ele que às vezes Jung-Yu era pior do que ele. E continuava dizendo que não dava para bater em Park Kyu na frente do professor, e dizia que ele era um estudante exemplar. Então Jung-Yu fala a Kang Chun que ele não deveria ter se intrometido naquela confusão, falava a ele para que ele não começasse nada que ele não pudesse terminar, e continuava dizendo que se ele se metesse em coisas sem a convicção, mais cedo ou mais tarde ele iria sofrer as consequências. E aquela era a segunda vez que Park Kyu tinha zoado com a cara de Kang Chun, e Jung-Yu dizia a Kang Chun que aquilo significava que Park Kyu considerava ele um merda, e Kang Chun, já depressivo, dizia a Jung-Yu que ele tinha pegado muito pesado, e o perguntava se Jung-Yu ainda achava que ele era uma criança. Jung-Yu, trocando de assunto, puxa o braço de Kang Chun, e Kang Chun, puto, perguntava a ele o que ele achava que estava fazendo. Quando Jung-Yu levanta a manga da blusa de Kang Chun, ele disse que sabia, aquela marca no braço de Kang Chun era a técnica de absorção de Ki, e Jung-Yu dizia que era impossível, e se perguntava se um certo lunático tinha reencarnado. Mas é isso por hoje, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Se tu gostou, já se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar a gente, comenta se vocês querem a parte 3 e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto.